Olá, meus caros, tudo bem? Espero que sim. Pois então, esta será uma das reflexões finais sobre esta série de vídeos sobre imigração, especialmente a enfocar em imigração brasileira aqui para Portugal e ela também de forma geral. Então nós falamos muito de conhecimento, né? Conhecimento do local para onde tu queres emigrar. E eu falo também do autoconhecimento, né? De conhecer a si próprio para saber as suas necessidades. Para que eu quero emigrar e o que aquele lugar vai trazer de bom, de benéfico para a minha vida, para a minha existência, para o meu trabalho, para o meu intelecto. Então cada pessoa tem seu perfil e cada pessoa deve saber o que é melhor para si própria, né? E não seguir uma onda. Não é porque, por exemplo, hoje Portugal é muito procurado pelos brasileiros que será bom e acolhedor a todos os brasileiros. Havia épocas, por exemplo, que era o Paraguai, era o Japão, era a Itália, Estados Unidos continua também como um destino preferido, né, dos brasileiros até hoje. Mas eu, por exemplo, particularmente não me adaptaria ao American Way of Life, né? Cada um tem a sua realidade, tem um modo de sentir, de apreender o mundo e a sociedade, e cada um sente-se melhor em determinado local. Então é sim muito importante conhecer, né, o que tu precisas, o que tu gostas e o que tu queres para a tua vida. Algo também que eu queria deixar claro aqui para vocês é que, como comentamos no decorrer dos vídeos, vocês podem até ver em alguns comentários feitos por portugueses, o brasileiro ele já não é tão bem aceito aqui em Portugal. Então, aos brasileiros que querem vir para cá, já devem estar preparados, né? E isso é até, podemos dizer assim, ponderável ou até mesmo justificável. Já que hoje os brasileiros são a maior massa migratória aqui em Portugal, né? Então, por exemplo, os marroquinos, que são a maior massa migratória na Espanha, sofrem a mesma coisa. Os portugueses, que são a maior massa migratória em Luxemburgo, também sofrem algo parecido. Os argelinos também sofreram muito quando emigraram massivamente para a França. Então, cada grande massa migratória que vai para um país, eles acabam por causar um desconforto e também gerar, né? Talvez algum ódio, um ressentimento ou algo que gere estes estereótipos, estas generalizações e talvez também, a partir de alguns, né, alguns maus tratos. Não quero aqui falar, citar ou colocar provas disso, já que são poucas, né, mas sempre tem algumas pessoas muito nacionalistas ou pessoas com alguns discursos odiosos que imputam ao imigrante todos os problemas daquele país. Eu sempre reflito, por exemplo, esse estereótipo que muitos portugueses possuem no Brasil, né, como pessoas menos inteligentes, pessoas às vezes desagradáveis e simplórias. Eu já discuti sobre isso, mas há inclusive um estudo acadêmico a mostrar uma certa origem, né, deste sentimento pelo português por parte dos brasileiros. E também foi numa altura em que o Brasil recebeu muitos imigrantes portugueses. E esses imigrantes não eram os mais ricos, não eram os mais cultos, não eram lisboetas em geral, não eram do Porto, não eram bracarenses, não eram de Coimbra. Eram pessoas que vinham das aldeias mais longínquas e mais, podemos dizer assim, pouco desenvolvidas, né? Eram pessoas iletradas muitas vezes, muito pobres. Então eles afluíam aos montes para o Brasil e gerava algumas confusões, gerava um certo desconforto na população. Assim como ocorre com alguns brasileiros aqui em Portugal, eles também não tinham condições de morar em locais salubres, viviam em pequenos quartos, em casas adaptadas para isso, chamadas cortiços, na qual, em geral, o proprietário também era português e a maioria dos moradores eram portugueses. Nestes cortiços costumavam ter muita confusão, podemos assim dizer, além da insalubridade, brigas. Então, o cortiçado, né, o encortiçado, a pessoa que vivia no cortiço, ela também já era muito má vista. Há inclusive um livro escrito por um filho de um português chamado O Cortiço, um livro muito famoso na literatura brasileira.
E houve, por exemplo, em algumas décadas do final do Império Brasileiro, 1870, 1880, é possível ver em relatórios policiais dessa altura que os imigrantes portugueses eram aqueles que eram mais autuados pela polícia e também estavam muito frequentes na prisão. Às vezes, em alguns anos, eles eram mais numerosos do que os próprios brasileiros, nas prisões cariocas, por exemplo. Então, houve também uma época em que os portugueses, eles aprontavam, entre aspas, assim, no Brasil. Talvez também fossem muito mal compreendidos pelos brasileiros, assim como hoje muitos brasileiros também são mal compreendidos pelos portugueses. Todavia, sempre também há aqueles outros grupos de pessoas trabalhadoras, honestas, que não causavam confusão, que ajudaram a prosperar o país. E no Brasil nós temos muitos exemplos de imigrantes portugueses que assim fizeram, né? Que formaram e fundaram beneficências para ajudar os outros imigrantes, hospitais, também fundaram clubes literários, fundaram empresas, comércios. Então, muitos outros imigrantes também fizeram o bem, prosperaram. Então devemos também ter consciência que muitos brasileiros também farão o bem para Portugal, né? Sendo com trabalho, sendo em investimentos, sendo para equilibrar um pouco esta crise demográfica que é assustadora, infelizmente, né? E no futuro próximo, outros países da Europa certamente concorrerão com Portugal para atrair imigrantes, já que a população realmente está a decrescer, como vocês viram, né? Mesmo com a entrada de muitos imigrantes, a população decresce. Imagina sem esta entrada. Então, aos portugueses, eu acredito que seria uma inteligência saber receber, né? Proporcionar uma integração aos imigrantes, e isso também eu vejo que muitos portugueses possuem esta boa vontade, esta predisposição, e ter paciência, né? Pois muitos brasileiros também estão cá, vieram de famílias sem estrutura, vieram de um país com uma escola pública muito precária, então também é compreensível que eles cheguem aqui sem dominar muito estas questões mais morais, éticas e até civilizatórias, podemos assim dizer. Bom, reflexões feitas, espero que tenham gostado deste conteúdo. A partir dos próximos vídeos voltaremos à minha viagem ao sul de Portugal, então não teremos mais discussões, mas teremos imagens muito bonitas que eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Então é isso, meus caros, não esqueçam de acompanhar, sejam sempre bem-vindos, estejam à vontade. Um luz abraço a todos e até mais. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou e em tua densa mata se perdeu e se encontrou.